eu tenho aqui uma proposta de diálogo com vocês, né? Então, sou professor aqui na URGS, como a Doralice já apresentou, participo de 2 grupos de pesquisa também com outros colegas que contribuem também com essa agenda de pesquisa e com os dados e informações, enfim, todas as reflexões que eu faço em torno do tema, né? Os grupos de pesquisa um deles é o SOPAS, né, que é a Sociologia das Práticas Alimentares, e o outro é o GEPAD, né, que é o Grupo de Estudos, né, em Agricultura, Alimentação e Desenvolvimento. Então, eu estou propondo aqui conversar com vocês, sempre é um pouco difícil fazer esse recorte do tema, né, porque o campo da sociologia da alimentação e do comer é um campo recente, né, mesmo na sociologia, né, que a sociologia trabalha com temas, é muito tradicional do ponto de vista dos temas, também dos problemas de pesquisa, e a alimentação, ela há pouco tempo tem sido um tema, né, importante tratado no campo das ciências sociais e humanas. Talvez a antropologia já venha trabalhando um pouco mais tempo com a alimentação, mas a sociologia, né, dos moldes que hoje se encontra, né, os trabalhos que eu vou relatar para vocês, é um campo recente, um campo emergente ainda nas ciências sociais. Então, comendo na pós-modernidade, é um pouco indicando, né, de que as transformações que podem estar acontecendo em torno das práticas alimentares, e eu vou mencionar com vocês aqui algumas tendências, algumas questões que situam o debate da alimentação como algo contemporâneo e relevante e importante nos dias de hoje. E boa parte das nossas agendas de pesquisa, né, minhas e de outros colegas, não só da URGS, mas de outras universidades no Brasil e fora, eles transitam dentro desses temas. Né? Então, isso aqui, né, não é para que vocês se assustem com tanta informação aqui em tela, mas é que isso aqui serve para situar um pouco o debate nesse campo que a gente vem trabalhando. Né? Então, a centralidade da alimentação na sociedade contemporânea, ela passa por alguns temas muito relevantes, né? Vocês devem ter escutado já alguns deles, como a mudança climática, a obesidade e desnutrição. Né? Então, aqui o painel sobre a obesidade ele se dedica, né, mais especificamente ao tema da obesidade, mas muitos autores, inclusive, tem uma publicação na revista The Lancet, que é uma revista muito conceituada no campo das ciências médicas, né, que tem chamado esses 3 temas, né, como uma sindemia global, né, que a gente tem vivenciado aí as mudanças climáticas como uma epidemia, a obesidade como uma epidemia, a desnutrição como também uma epidemia, e isso tem uma certa sinergia ao ponto de ser classificado como sindemia. Então, há um artigo lançado em 2019 que lança essa provocação, né? Vocês devem ter escutado, de repente, em outros espaços já. O próprio IDEC, né, trouxe, inclusive, o autor principal desse artigo, ele fez um lançamento de campanhas com relação à questão da alimentação aqui no Brasil, com um tema envolvendo a sindemia global. Então, isso aqui é muito importante, que a gente não tem trabalhado mais de maneira isolada com essas temáticas, né? Mas sim de maneira conjunta, entendendo que, por exemplo, para combater, né, ou diminuir a obesidade, a gente tem que também levar em consideração as mudanças climáticas e os aspectos que envolvem a desnutrição, por exemplo. Então, as ações elas têm que ser triplas e não acontecer de maneira isolada. Ademais, também temos aí novas ordens morais em torno dos alimentos, reflexões políticas, né? Vocês notem que cada vez mais a alimentação ela tem se tornado um elemento político na agenda, né? Envolvendo desde a questão de abastecimento, a questão da insegurança alimentar, a questão de modelos de agricultura, de produção, de distribuição, de saúde pública, né? Então, com relação à questão ecológica. Então, todos esses elementos levam a uma reflexão política em torno dos alimentos. Né? Tem se constituído diversos movimentos sociais, movimentos políticos, em que o eixo central da sua organização, enfim, do seu engajamento político e ativista, envolve a alimentação. Né? Então, tem aí veganos, né? E dentro do veganismo há inúmeros grupos, né, que trabalham, né, em torno do veganismo, por exemplo, o afroveganismo, queer veganismo, né, e outros grupos, né, com reflexões políticas em torno da alimentação, aos movimentos sociais do campo mais tradicionais, que se preocupam com o abastecimento e a produção de alimentos, né, grupos de consumo, cooperativas de consumo, que têm surgido
muitas experiências aqui no Brasil também, em outras partes do mundo. Então, essas reflexões políticas têm constituído aí novas ordens morais em torno da alimentação. Do mesmo modo, né, novas instituições sociais no trabalho, na família e no Estado têm surgido. A alimentação tem sido tão importante, tão crucial, né, na nossa contemporaneidade, que muitos países, inclusive, têm criado novas instituições para lidar com a questão alimentar. Ministério da Alimentação, né, não só envolvendo produção de alimentos, distribuição de alimentos, mas também questões que envolvam saúde pública, bem-estar da população, né, nos aspectos de acesso ao alimento de qualidade. Né? Então, a segurança alimentar, né, ela tem estado num ponto central de agenda em diversos países, ao ponto, né, desses países, inclusive, estarem propondo novos ministérios. Né? O próprio Reino Unido, a China, enfim, tem tido como estratégia de criar ministérios, né, voltados para a questão alimentar, né, envolvendo todos os aspectos da alimentação, não só a produção de alimentos. Né, que o Brasil, no futuro, né, também possa vir a mudar as suas estruturas, né, já que é uma tendência, né, e tratar a alimentação de um aspecto mais holístico, né. E aí, faço referência, obviamente, né, ao silêncio que o próprio Ministério da Agricultura tem tido em relação à nossa situação de fome hoje no Brasil. Não é possível que um ministério que envolva agricultura e abastecimento, com políticas importantes, né, se mantenha ausente, né, propositalmente, de um tema e de um debate que hoje é muito caro ao Brasil, né, que é a fome de mais de 30 milhões de brasileiros. Então, isso não é mais aceitável em nenhuma parte do mundo, praticamente. Essas instituições têm que se preocupar, sim, com o tema da alimentação de maneira mais ampla do que somente a produção de alimentos. E aqui a gente poderia incluir a própria saúde pública, temas que envolvem obesidade, etc. Então, isso tem sido uma tendência também na alimentação contemporânea. Tecnologias, né? Temos aí as food techs, foods, robótica, big data, inteligência artificial, cada vez mais presentes nas nossas cozinhas, no nosso dia a dia, no smartphone, na forma como a gente compra, prepara e consome os alimentos e descarta. Então, as tecnologias, ainda mais com a revolução 5G, e aí no futuro com a revolução também da computação quântica, que está aí na fronteira do conhecimento, vai ter um impacto muito grande na forma como produzimos, distribuímos e nos alimentamos. Também um outro elemento é a ocupação temporal. As práticas sociais, elas ocupam tempo das pessoas. Cozinhar ocupa tempo, comer ocupa tempo, né? E esse tempo, ele é um tempo restrito, é um tempo escasso, e a gente compartilha, né, ou ocupa esses espaços temporais com diversas práticas sociais. Então, a gente tem visto, por exemplo, que a prática do cozinhar, ao longo do tempo, tem diminuído, as pessoas têm gasto menos tempo na cozinha. Isso, né, é uma tendência quase que mundial, obviamente nos países isso tem decaído mais rapidamente e outros menos, mas a tendência é de que as pessoas gastem menos tempo cozinhando, por N razões, né? Porém, essa questão da ocupação do tempo nas práticas alimentares, ela é muito importante, né, e muito atual também nas agendas de pesquisa. Recém agora estamos gerando dados, né, que tentam monitorar e acompanhar o uso do tempo nas práticas sociais em geral, e dentro delas a prática da alimentação. Ok? Então, isso envolve 5 grandes processos sociais. Né? Esses processos sociais, eles são muito amplos, né? Eles envolvem uma estruturação ou reestruturação de toda a sociedade. Então, a gente tem que entender eles não como algo isolado, sim, acontece de maneira conjunta, né? A globalização, a comoditização, a estetização e eticização e a conveniencialização são amplos processos sociais, né, que marcam profundamente diversos aspectos e características da nossa sociedade, incluindo aí a alimentação, né? Alguns deles a gente já tem debatido há um bom tempo, já é conhecido, né? Claro que ganha novos contornos, novos formatos na contemporaneidade, como a globalização, né? A circulação de alimentos, toda a parte de logística e como a tecnologia também tem contribuído, né, no monitoramento do ponto de vista das cadeias produtivas e da distribuição de alimentos, a comoditização, né, que é aquela tendência de padronização dos alimentos, né, que você possa vender o mesmo tipo de alimento em qualquer parte do mundo, né, tendo os mesmos processos, o mesmo sabor, o mesmo gosto, o mesmo preço, né, também é uma tendência. A estetização da comida e do comer também vem fortemente
pelo movimento da gastronomia e da gastronomização, da comida do comer, e aí envolve toda a perspectiva de diferenciação social, né, de distinção social em torno da estética, né, de reincorporação de aspectos tradicionais do ponto de vista do mercado e sua reconfiguração, né, na comercialização desses produtos, né, por exemplo, questões estéticas envolvendo comida tradicional, ou seja, aquela comida tradicional que é reconhecidamente produzida em algum território, em alguma comunidade, com características culturais muito específicas, muito singulares, né, que por um bom tempo estavam esquecidas e agora são resgatadas como um alimento requintado, de luxo até muitas vezes, dependendo do espaço em que circula, passa por uma reconfiguração estética também. Né? Então, temos aí queijos que antes eram tradicionais e que acabaram passando por uma repaginação, participando de concursos internacionais, ganhando mercados internacionais, com uma nova estética, uma nova apresentação. Etc. Então, esse processo de estetização ele envolve amplamente, né, várias questões e setores da sociedade, mas também, obviamente, a alimentação. A questão ética, né, da alimentação, a eticização, envolve todos os aspectos políticos em torno da alimentação. Então, aí eu incluiria, como eu já comentei com vocês, os movimentos sociais, a contestação política, né, a questão da ética animal, a ética de justiça social, né? Então, tudo isso cada vez mais tem sido pensado ou questionado dentro do sistema alimentar contemporâneo, né? Tem sido cobrado políticas públicas, né, que reconheçam a necessidade de populações tradicionais, do ponto de vista ético, de direitos animais também. Então, isso tem sido cada vez mais presente na agenda pública e também repercutindo na alimentação. E o mais recente processo, né, social que eu nomeio aqui é a conveniencialização da comida do comer. Então, a comida de conveniência ela tem sido mais problematizada atualmente, do ponto de vista de entendê-la não somente como algo problemático, quando a gente a associa somente a ultraprocessados, mas tentando entender, né, a confidencialização como um processo de economia de tempo, né, como simplificação, muitas vezes, claro, dos menus, né, e das dietas alimentares, em razão da economia do tempo. Né? Então, produtos não só ultraprocessados, mas outros produtos congelados também, eles fazem parte desse processo de conveniencialização da comida. Grupos de consumo, delivery da agricultura familiar, delivery de feira, delivery de mercados, entram também nesse processo na economia de tempo. As pessoas não querem gastar mais tempo no mercado, elas fazem a compra online. Claro que a pandemia impulsionou muito isso atualmente, né? Era uma tendência antes, hoje já é quase que está consolidado, há um investimento muito grande nessa parte de deliveries e de entrega de alimentação, de alimento, tanto que restaurantes que fizeram uma transformação na pandemia para trabalhar com delivery, continuam fazendo isso, as dark kitchens, né, que são aquelas cozinhas de restaurante que trabalham só com entrega e que não tem a presença do consumidor se alimentando no local, mas sim comprando pelos aplicativos online, tem crescido muito, né, e é uma tendência muito forte para os próximos anos, né, de investimento no ambiente de restauração. Então, tudo isso faz parte desse amplo processo que a gente chama de conveniencialização da comida e do comer. Tá? Então, aí, nisso a gente tem grandes tendências, né, de economia de tempo e dinheiro, como eu comentei com vocês. As tecnologias contribuem com isso, a questão do uso do tempo também. Esse processo de conveniencialização dialoga muito com essa economia de tempo e dinheiro. Também de praticidade, né, flexibilidade no uso do tempo. Né? Aspecto de novidade, então a experienciação e a diferenciação. Então, busca-se através da estética, né, novidades, né, novas experiências, né, se diferenciar em relação a esses aspectos. Né, o indivíduo também ter um menu, uma identidade própria a partir do seu alimento, daquilo que consome, daquilo que ingere, como uma constituição da própria identidade do indivíduo. Né? Isso tem a ver com as novidades. A busca permanente pelo prazer. Então, as pessoas, elas, cada vez menos, para aquelas que têm a opção de escolha, obviamente, né, cozinham por prazer, não mais por obrigação. Então, quando a gente fala, por exemplo, que as pessoas têm que voltar a cozinhar
Na verdade, muito do que a gente pesquisa, especialmente as mulheres, muitas delas querem deixar a cozinha, querem cozinhar menos ao invés de cozinhar mais, né? Isso tem um recorte de gênero muito forte, né? Então, a busca pelo prazer, mesmo nas práticas alimentares, aqui eu ressalto, por exemplo, o cozinhar, ele vai ser a busca permanente. Então, assim, as pessoas vão querer voltar à cozinha, vão querer cozinhar mais, se isso for um prazer para elas. Né? Porque a ocupação temporal de outras práticas sociais podem estar ocupando, né, aquilo que seria uma prática da cozinha por outras atividades de lazer, já que há diversas opções no mercado em que se pode comprar uma comida, inclusive até de qualidade. Né? Atualmente há uma oferta também de comida, vamos colocar, sustentável, boa, né? Uma alimentação que está nessa perspectiva de conveniente, de economia de tempo, e que ao mesmo tempo confere prazer às pessoas. Questão política, né? Novamente, a contestação política vai ser cada vez mais forte, e o alimento tem ganho destaque nessa agenda, né? Por diversos aspectos, né? Não só pela escassez da insegurança alimentar, que hoje é o que assola muito mais os brasileiros, mas pelas questões de mudança climática, pelas questões de ética humana, justiça social e ética animal, né? Por todos esses aspectos, saúde pública também, tem sido uma agenda bastante politizada e política em torno da alimentação. E a longevidade, as pessoas querem se alimentar, viver mais e ter uma terceira idade ativa. E a alimentação tem sido um aspecto importante nesse período de vida das pessoas. E alguns paradigmas que a gente acaba enfrentando é a questão da identidade. Aqui é muito importante a gente entender a identidade não como uma individualização, mas sim uma individuação, ou seja, características de identidade das pessoas que conferem aspectos singulares a elas, tem sido buscado, né? Como exemplo, a gente sempre fala digamos, da posição de fala, de onde as pessoas estão falando, o que corpo as pessoas estão falando e para quem as pessoas estão falando. Né? Então, isso é uma busca por identidade, né? Por autoafirmação, por reconhecimento. A saudabilidade, né? Que aqui é um conceito cunhado pela professora Lívia Barbosa, que eu admiro muito, que une aí o conceito de saúde e sustentabilidade. Então, as pessoas tentam unificar essas agendas que envolvam saúde e sustentabilidade, né? E aí o paradigma da saudabilidade se anuncia. A sociabilidade, ou novas formas de sociabilidade, tem aí as redes sociais, né, presente, e novas formas de se alimentar, e ao mesmo tempo, através da alimentação, buscar novas formas de sociabilidade, né? A tradicional forma de sociabilidade que acontecia 50 anos atrás, em que havia a presença de todos os familiares na mesa do jantar, já não acontece mais, já é bem distinto do que era no passado. Porém, a gente não pode falar, né, que isso leva a uma individualidade, uma individualização. Há individualidade, sim, aí presente, mas há outras formas de sociabilidade que não essas que aconteciam há 50 anos atrás, por exemplo. E a questão da moralidade, que é um novo paradigma, que dialoga muito, que eu comentei com vocês, que é a questão política, a questão ética, né, e as novas ordens morais em torno dos alimentos. Né? É um novo paradigma que a gente vem vivenciando.